No papo de hoje, conversamos com o médico veterinário José Geraldo Catarim sobre carreira, saúde animal, entre outros temas. Confira! Eu me chamo José Geraldo Catarim, sou médico veterinário há 29 anos, sou graduado pela Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, onde eu saí da faculdade em 92, tive uma carreira de 14 anos trabalhando com grandes animais na parte clínica, cirúrgica, nutrição e reprodução animal. Atualmente eu trabalho com pequenos animais aqui na clínica, trabalhando em cirurgias, prevenções, vacinações, clínica médica, diagnóstico por imagens. Sou pós-graduado em ortopedia, cirurgia óssea animal e pequenos animais. E estou com a clínica aberta já há mais ou menos 14 anos. Isso é um reflexo de quando eu era criança. Eu sempre, desde criança, eu ia no sítio dos meus avós, eu já mexia com animais, ia atrás de ordenhar as vacas, mexer com os porcos, tratar as galinhas. Então foi se tornando uma simbiose entre a minha pessoa com relação aos animais. E aí cada vez fui mais assim, me apaixonando pela profissão. Aí saí daí, fui trabalhar, meu primeiro emprego assim com animais mesmo foi trabalhar no laticínio. Depois passei a trabalhar numa cooperativa, onde também a minha postura profissional lá era em cima de animais. Até então eu não era médico veterinário ainda. Da cooperativa para frente foi que eu entrei na faculdade e aí me tornei médico veterinário. Me formar. É a minha maior satisfação. Eu falo assim, ó, toda profissão tem que ter um casamento com ela, senão você fica frustrado. E a minha maior satisfação mesmo foi eu me dar bem e aceitar e gostar da minha profissão. Porque se eu falar assim para você, foi um procedimento cirúrgico que deu... Não, porque quando você gosta, você faz, você tem que dar todos os procedimentos cirúrgicos que dão certo. Não é um. Então, vamos assim generalizar. A minha formação veterinária, o meu primeiro casamento, o segundo é com a minha esposa, mas meu primeiro casamento foi com a medicina veterinária. Olha, cada profissional tem um protocolo, tá? O meu, eu sempre faço assim, olha, depois eu vou te explicar o porquê. Eu sempre faço da forma mais precoce possível. Eu trabalho entre 4 a 5 meses de idade. É um procedimento mais simples de se fazer. O animal ainda não pegou certos hábitos que depois de adulto ele vai ocorrer. Mas normalmente eu trabalho assim entre 4 a 5 meses, machos e fêmeas. É por isso mesmo que eu gosto de castrar precocemente. Você castrando precocemente, você vai evitar muitos casos em fêmeas de tumores de mama, piometras, que são infecções uterinas, TVT, tumor venéreo transmissível, porque como se diz, tumor venéreo transmissível através do coito. Então, você castrando precocemente não vai ter esse perigo. No macho, hiperplasia prostática, que seria um câncer de próstata, o TVT propriamente dito. E mais o conforto para o dono também. A partir do momento de castração, o animal ele fica mais sedentário, ele não vai fazer xixi para demarcar território, a fêmea não vai ter aquele período de ciclo dela onde teve o sangramento, então fica mais assim, saudável para o dono e para o animal. Olha, o que eu mais faço aqui é mastectomia total e parcial, que seria a retirada das mamas de fêmea, ortopedia, que seria cirurgias ósseas, redução de hérnias, trabalho também com muito prolapso de terceira pálpebra em animais, extração dentária
E mais as corriqueiras, que seriam acidentes, que seriam essas suturas por animal que se cortou acidentalmente, mas normalmente são essas. Bom, alimentos extremamente proibidos: chocolate, doce, alho, cebola, uva. Para você ter uma ideia, uva, muitas vezes com 3 ou 4 uvas, a semente dela pode dar uma insuficiência renal aguda. Você vê o tamanho do problema que é esse. Macadâmia. Mas assim, o mais complicado mesmo seria o abacate, a uva e o chocolate. Com relação a evitar esses alimentos, o ideal seria uma alimentação saudável. Pode dar frutas, tipo assim, maçã, pode dar cenoura como legumes, pode dar beterraba, que não vai interferir na dieta do animal e também não vai causar uma obesidade. O interessante do animal é ele não se tornar obeso, porque em cima da obesidade ele pode ter 2 fatores assim críticos, que seria o infarto de miocárdio pela obesidade e muitas vezes o animal se torna diabetes. Então, a alimentação é de fundamental importância. A alimentação do animal tem que ser assim, bem controlada, nunca deixar à vontade. Em cada rótulo de ração tem a quantidade ideal para ser fornecida com relação ao peso do animal e evitar esses alimentos que foram ditos aí, porque eles causam mesmo problema para a saúde do pet. Sinomose é uma doença a vírus altamente contagiosa em canídeos, furões. Tratá-la é um fator assim muito remoto de cura, porque por ela ser uma doença que atua no sistema nervoso central, e o sistema nervoso central é que comanda praticamente o organismo todo, então se ela sarar, se você conseguir curá-la, o animal vai ficar com certa sequela. O correto mesmo, o melhor tratamento para a sinomose é a vacinação. As doses iniciais a partir de 45 dias e os reforços anuais. Mas quando o animal já adquiriu a sinomose, a gente tenta tratar, a gente trata, mas muitas vezes não tem uma resposta que a gente normalmente espera. Tratamento assim comum, o soro contra a sinomose, trata-se com uma antibiótico terapia para evitar uma infecção secundária, porque uma das principais características da sinomose é uma broncopneumonia, são as principais enfermidades que ela vai dar com efeito secundário. Um complexo de vitamina B para estimular a imunidade do animal e alimentação, assim, forçando ele a comer para ele não definhar. Mas como eu já disse desde o começo, que a sinomose é uma doença que vai destruir o sistema nervoso central, muitas vezes ele fica incoordenado e perde a locomoção. Primeiro, castração. Para quê? A castração, existe um estudo que cada animal castrado ele tem uma perspectiva de vida de 4 anos a mais. Segundo, uma alimentação saudável, uma água de boa qualidade, um espaço para o animal viver dentro do seu ambiente, passeios, amor e carinho. Não. Os cães e gatos, eles já têm a sua coronavirose, mas ela é específica deles. Nunca vai ser transmitido para os seres humanos. A coronavirose do gato, muitas vezes ela é de forma tão branda que o animal se cura com a sua autodefesa e muitas vezes passa até imperceptível. É uma coronavirose diferente da Covid-19, completamente diferente. Ela tem assim um efeito, entre aspas, benigno para o animal. Olha, é o seguinte, como em uma maior parte dos municípios, o problema de animal de rua está se agravando, está aumentando.
o que está acontecendo? O pessoal, o povo em si está soltando muito animal na rua, umas vezes por crueldade mesmo, outras vezes por falta de condição. Eu sempre falo, para você ter um animal em casa, você tem que ter vários fatores. Primeiro fator, tempo. Segundo, condição financeira. Terceiro, espaço. Quarto, gostar do animal. Porque se você não tiver qualquer um desses fatores, ele vai ser abandonado futuramente. Bariri tem, como todas as cidades, já disse, tem seus abandonos, mas de forma geral, existem pessoas, como por exemplo o Focinho Carente, que é uma ONG, que ela tenta fazer o máximo para resgatar, para levar esses animais para uma condição melhor. Porém, eles não têm tanta condição financeira, porque para manter isso daí, gasta-se dinheiro. Então, às vezes, não é por falta de vontade das ONGs, dos voluntários, mas sim porque custa-se. Para você, por exemplo, você vai resgatar um cachorro na rua, para você deixar ele lá num depósito de animal, então deixa na rua, é mais fácil, pelo menos ele arruma comida, tá? Para você levar ele para uma ONG, você tem que ter uma vacinação, você tem que ter um controle sanitário, seria parasitológico, teria que ter controle de alimentação. Então tudo isso tem-se um custo. E eu não culpo muitas vezes as ONGs porque está abandonando, eles estão lotados, eles estão carregados de animais lá e não tem mais espaço mesmo. E assim eles estão tentando levar como se dá. É um mês de quanto a crueldade dos animais. E aqui em Bariri, eu até peço assim, por favor, para o pessoal ter um pouco mais de carinho, principalmente com esses animais de rua, esses animais errantes, porque eu recebo muito aqui na clínica animal envenenado, eu recebo muito animal agredido, abandonados, cheio de parasitas, que pessoas acham na rua e traz daqui, animal agredido fisicamente. Então eu pediria, não só pro Abril Laranja, mas eu queria que o ano inteiro fosse laranja, para evitar um pouco, principalmente envenenamento, gente. Porque o animal sofre muito, ele agoniza muito. E quando os poucos que salvam, pode ficar com sequelas, mas poucos salvam. A maior parte morre. E é uma morte terrível. Então, conscientize aí vocês, pessoal, que soltam, que envenenam, que tem essa mágoa no coração. Melhora um pouco esse coração e evita envenenar, porque é complicado, é cruel. Com relação ao castramóvel, que teve há pouco tempo em nossa cidade, eu acho interessante. Eu acho interessante por quê? Porque você reduz o número de animais que vão ficar gestantes. Eles fazem de uma forma legal, eles trabalham fazendo um número de animais até legal por dia. Evita-se muitos animais que normalmente esses animais que são castrados pelo castramóvel, eles têm dono, mas eles vivem na rua. Então não tem assim um controle gestacional reprodutivo melhor, não tem um controle reprodutivo como se deveria em casa. Trabalhar com um anticoncepcional ou mesmo trancar o animal na época de cio. Então o castramóvel, ele é um fator que ajuda momentaneamente. Mas eu falo assim, olha, primeiro a gente teria que fazer um trabalho educando os donos de animais. Porque é fácil, é bonitinho o cachorrinho quando é novinho, peludinho, fofinho, não tem umas pulguinhas só, mas chega lá, dá um banhozinho com qualquer produto aí, limpa o animal, ele é muito lindo. Depois ele começa a ficar grande, ele começa a fazer xixi, cocô no quintal, tem que limpar, aí abre-se o portão, solta para a rua. Esse cachorro, essa cachorra, ela vai crescer, ela vai se tornar apto à reprodução. Então, eu teria que evitar isso aí. Conscientizar o pessoal a não fazer essa aquisição de animal para isso, mas
Com a vinda do castramóvel, eu acho que eles ajeitaram bastante a vida de muita gente com relação a esses cachorros que ficam soltos pela rua, mesmo tendo dono. Bom, eu estou situado aqui na Avenida Brás Fortunato, 405, Jardim Nova Bariri. Nossos telefones são 3662-5163, celular 98122-8404. Estamos de porta aberta a atender toda a população de Bariri. Aqueles que não conhecem a gente ainda, que não conhecem o nosso trabalho, sejam bem-vindos, vem tomar um café com a gente. Nós estamos aqui na clínica de segunda a sábado, sendo de segunda a sexta, das 7 às 11h30, das 13 às 18 e ao sábado, das 7 às 12 horas. Meu muito obrigado a todos. Papo de hoje é uma produção exclusiva do Jornal Noticiantes em parceria com a Clínica Veterinária Catarim. Curta, comente e compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar as notificações. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá!